Um filho abandona o pai com Alzheimer num lixão. Você só dá despesa, foram as últimas palavras. Mas 1 ano depois, tudo mudaria. Uma catadora bondosa, cadernos cheios de memórias escritas à mão, um incêndio devastador e segredos que revelariam que o verdadeiro tesouro nunca foi dinheiro. Uma história sobre culpa, perdão e a força silenciosa de quem não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de onde você está assistindo. Essa história vai te emocionar do começo ao fim. Vamos nessa? O cheiro chegou antes de qualquer coisa. Doce e podre ao mesmo tempo, um misto de plástico derretido, fruta passada e terra encharcada que grudava na garganta. Carlos Augusto respirava devagar, a boca entreaberta, tentando entender por que aquele lugar não parecia a avenida que conhecia, nem o supermercado onde Daniel tinha dito que iam parar. Ele estava sentado num sofá rasgado, as molas aparecendo como costelas de bicho morto. A espuma amarelada estufava pelas rachaduras do curvim. Ao redor, montanhas de lixo subiam tortas para o céu cinza, sacos plásticos tremendo ao vento como bandeiras sujas. O barulho era estranho, farfalhar constante, rangido de latas se esfregando, e lá no alto, o bater lento de asas de urubus desenhando círculos. Daniel estava em pé ao lado do carro, a porta do motorista ainda aberta, o motor ligado. A respiração dele saía descompassada, rápida demais. As mãos tremiam segurando a chave. Ele olhava para o pai, depois para o chão de barro misturado com resíduos, depois para longe, como se procurasse um ponto fixo que justificasse o que estava prestes a fazer. "Pai, desce do carro!" A voz saiu rouca, mais baixa do que ele pretendia. Carlos virou a cabeça devagar, os olhos estreitos tentando focar no rosto do filho. "Já chegou em casa, Daniel?" A pergunta veio mansa, sem desconfiança. Daniel fechou os olhos, apertou a chave na mão com tanta força que as pontas fincaram na palma. O peito subiu e desceu 2 vezes antes que ele conseguisse responder. "Não é casa, não. É um lugar que você precisa ficar um pouco." Carlos franziu a testa. Passou a mão pela lateral do sofá, sentindo a textura áspera do tecido rasgado. Depois olhou para cima, para os urubus. Um deles pousou numa pilha de entulho a uns 20 metros, dobrou as asas devagar e ficou observando. "Mas o Daniel volta logo, né?" A esperança na voz era tão limpa, tão inteira, que Daniel sentiu algo revirar dentro do estômago. Ele engoliu seco, o gosto amargo subindo pela garganta. "Você só dá despesa?" As palavras explodiram antes que ele conseguisse segurar. Saíram com raiva, mas também com algo pior, alívio, como se gritar apagasse a culpa. "Eu não aguento mais, pai, não aguento. Você não lembra de nada, esquece tudo, queima as coisas, sai na rua de madrugada. Eu tenho dívida até o pescoço, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho mais nada para te dar." O vento trouxe uma rajada mais forte, levantando um saco plástico que grudou na perna de Carlos. Ele olhou para baixo, tirou o saco com a mão, devagar, e o deixou voar de novo. "Despesa", repetiu testando a palavra. "Eu dou despesa?" Daniel virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar. Entrou no carro, bateu a porta. O motor roncou mais alto quando ele acelerou. A última imagem que levou foi a do pai em pé, pequeno contra as montanhas de lixo, uma mão levantada num aceno que não sabia se era despedida ou pedido. O silêncio depois que o carro sumiu foi diferente de qualquer silêncio que Carlos já tinha ouvido. Não era vazio, era cheio de sons pequenos. O estalar de plástico ao vento, o arrastar de algo pesado sendo puxado longe, o pio agudo de um urubu chamando outro. Ele ficou parado por tempo que não soube medir, olhando para a direção onde o carro tinha desaparecido atrás de um morro de entulho. Depois começou a andar. Os sapatos afundavam no barro mole. A cada passo, um cheiro diferente subia. Urina velha, papelão mofado, resto de comida azeda. Ele parou perto de uma geladeira tombada, a porta aberta mostrando as prateleiras enferrujadas.
Dentro havia um ninho de ratos, os filhotes nus e cor-de-rosa se mexendo em cima de trapos. Carlos recuou devagar, a respiração acelerada. "Daniel!" chamou, a voz fina perdida no espaço aberto. Ninguém respondeu. Ele continuou andando, desviando de um colchão queimado, de uma pilha de pneus, de uma bicicleta sem rodas. A cabeça latejava com fragmentos que não se encaixavam. Uma avenida iluminada, o cheiro de café, o sino de uma porta, o riso de uma criança. Mas ao redor só havia lixo, céu pesado e a sensação de que tinha esquecido algo importante. Foi quando ouviu o rangido, uma roda torta arrastando peso. Carlos virou-se. Viu uma mulher empurrando um carrinho de mão improvisado, cheio de garrafas PET amarradas com barbante. Ela usava um lenço na cabeça, amarrado firme na nuca, e um casaco de lã por cima de um vestido escuro. As mãos, grossas e marcadas de calos, seguravam a madeira do carrinho com firmeza. Quando ela viu Carlos, parou. Deixou o carrinho descansar no chão e se aproximou devagar, os olhos atentos. "Ô moço, você tá perdido?" Carlos piscou algumas vezes, tentando focar no rosto dela. "Eu acho que sim. O Daniel me trouxe aqui de carro. Ele foi ali resolver um negócio e já volta." A mulher olhou em volta, viu as marcas recentes de pneu no barro. Depois olhou de novo para Carlos, reparando na camisa social abotoada até o pescoço, na calça vincada, nos sapatos que um dia tinham sido bons. "Que horas ele te deixou aqui?" "Não sei." Carlos passou a mão pela testa. Às vezes eu esqueço as horas. Mas ele disse que voltava." Ela respirou fundo, o peito subindo devagar sob o casaco. Conhecia aquele olhar. Tinha visto antes em outras pessoas. A confusão limpa de quem não entende o que fizeram com ele. "Meu nome é Deolinda. E o seu?" "Carlos. Carlos Augusto." Ele estendeu a mão, gesto automático de comerciante educado. Ela apertou, sentindo os dedos frios e frágeis. "Seu Carlos, isso aqui não é lugar de esperar ninguém. Vem comigo, vamos te tirar desse vento." Carlos hesitou, olhando para trás, para onde o carro tinha sumido. "Mas e se ele voltar e não me achar?" Deolinda segurou o braço dele com gentileza firme. "Se ele voltar, a gente está aqui pertinho. Pode confiar." E pela primeira vez desde que tinha chegado naquele lugar, Carlos sentiu algo parecido com segurança. Deolinda levou Carlos até um canto mais protegido do lixão, onde uma estrutura improvisada de tábuas e telhas onduladas criava uma sombra irregular sobre o chão de terra batida. Ali havia restos de fogueira apagada, 2 cadeiras de plástico rachadas, uma panela de alumínio amassada e um colchão fino coberto com lençóis remendados. "Senta aqui, seu Carlos. Deixa eu acender um fogo para esquentar uma água." Ele obedeceu, sentando-se na cadeira com cuidado, as mãos sobre os joelhos. Observou Deolinda juntar gravetos secos, pedaços de papelão, uma caixa de fósforos tirada do bolso do casaco. Ela riscou o palito 2 vezes, até a chama pegar, levou até a base da fogueira e soprou devagar. A fumaça subiu grossa, cheirando a papel queimado e madeira verde. "O senhor está com fome?" Carlos pensou. Não sabia se estava ou não. O estômago parecia vazio, mas a sensação era distante, como se pertencesse a outra pessoa. "Acho que sim." Deolinda tirou de dentro do casaco um pão enrolado num guardanapo de papel. Partiu ao meio, ofereceu a maior parte. Ele pegou com as 2 mãos, como quem segura algo precioso. "Obrigado. Lá na loja eu sempre dava café para o povo. Café e pão de queijo. O seu José gostava de broa." A frase se perdeu. Carlos ficou olhando para o pão como se ele guardasse a resposta de algo que tinha esquecido de perguntar. Deolinda sentou-se na outra cadeira, comendo devagar, mastigando bem. O vento trazia o som distante de caminhões passando na estrada, buzinas, o latido rouco de um cachorro. Ela estudou o rosto dele. As rugas fundas ao redor dos olhos, a pele fina e manchada, a barba por fazer crescendo rala no queixo. "Que loja, seu Carlos?" Ele levantou o rosto, os olhos brilhando por um segundo. "Material de construção, lá no bairro."
Tinha prateleira alta, cheia de lata de tinta, azul, amarelo, branco. O Daniel subia na escada para pegar as de cima. Menino corajoso. Sorriu, breve, e o sorriso iluminou algo antigo no rosto cansado. E o Daniel é seu filho? É, menino esperto. Faz conta de cabeça mais rápido que eu. Deolinda assentiu. Não disse o que pensava. Que menino esperto não deixa o pai num lixão. Guardou a raiva dentro do peito, onde já guardava tantas outras. A água na panela começou a ferver. Ela preparou um café ralo, sem leite, muito açúcar. Serviu num copo de vidro riscado. Carlos pegou, sentiu o calor queimando os dedos, levou-a à boca devagar. O sabor doce e amargo encheu a língua. Tá bom, disse, e repetiu como quem se convence. Tá bom. Deolinda bebeu do mesmo copo depois dele. Ficaram assim, dividindo o café e o silêncio, enquanto o céu escurecia aos poucos e os urubus voltavam para os poleiros, as asas pesadas cortando o ar com preguiça. Quando a noite caiu de vez, Deolinda ajeitou o colchão, pôs o cobertor que tinha guardado numa sacola plástica. Hoje o senhor dorme aqui. Amanhã a gente vê o que faz. Carlos deitou obediente, o corpo encolhido sob o cobertor fino. Antes de fechar os olhos, murmurou: Obrigado, dona moça. A senhora é boa. Deolinda ficou sentada perto da fogueira morrendo, olhando as brasas. Pensou em todos os lixos que tinha visto naquele lugar e decidiu que aquele homem não seria mais um. Enquanto Carlos adormecia sob o cobertor ralo, a cidade além do lixão continuava acesa. Daniel dirigia em círculo sem destino, passando pelas mesmas avenidas, os mesmos sinais. As mãos suavam no volante. Cada vez que parava num semáforo, via o reflexo do próprio rosto no retrovisor e desviava rápido. Chegou em casa depois das 9. A esposa estava na cozinha lavando louça, o rádio tocando uma música sertaneja baixinho. Ela olhou quando ele entrou, notou o rosto tenso, os ombros caídos. Demorou. Teu pai já comeu? Daniel travou. Abriu a boca, fechou. Depois disse, a voz saindo estranhamente plana. Ele ficou lá no hospital. Vão fazer uns exames. Disse para eu vir dormir em casa. A mentira escorregou fácil demais. Ele mesmo se assustou. A esposa secou as mãos no pano de prato, franziu a testa. Que exames? Você não falou nada de manhã. Sei lá, coisa de rotina. Ele passou direto, foi até o quarto, fechou a porta. Sentou-se na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. A imagem do pai em pé, sozinho, cercado de lixo, voltava em flashes. O olhar confuso, a mão levantada, o aceno que não sabia se era tchau ou socorro. Daniel apertou os olhos com força, tentando apagar. Eu não tinha escolha, sussurrou para o vazio. Eu não tinha, mas a voz soava falsa até para ele. No dia seguinte, no trabalho, tentou se concentrar. Sentou-se na frente do computador, abriu planilhas, respondeu e-mails. Mas as letras dançavam. O chefe passou, bateu no ombro dele. E aí, Daniel? Resolveu aquela treta com o fornecedor? Resolvi. Outra mentira. A verdade era que tinha caído num golpe. Empréstimo fácil, sem burocracia, juros baixos, entregou documentos, pagou taxa antecipada. O dinheiro nunca veio. E a vergonha de contar para alguém era tão grande quanto a dívida. À tarde, o celular tocou. Número desconhecido. Daniel hesitou. Depois atendeu. Alô? Senhor Daniel, aqui é da assistência social do município. O estômago dele despencou. A gente precisa agendar uma visita à sua residência. É sobre o senhor Carlos Augusto, seu pai. Recebemos uma denúncia. Denúncia? A voz saiu aguda demais. De possível abandono de idoso. A gente leva esse tipo de situação muito a sério. Daniel desligou, a mão tremendo tanto que o celular quase caiu. Olhou em volta do escritório. As mesas enfileiradas, os colegas digitando, a impressora rangendo. Tudo tão normal, tão comum. E ele ali, desmoronando por dentro, com um peso no peito que parecia ter nome e sobrenome. Voltou para casa mais cedo. A esposa estranhou. Que houve? Nada. Dor de cabeça. Ele trancou-se no banheiro, abriu a torneira para abafar o som e chorou.
Chorou grosso, a respiração cortada, o corpo tremendo. Não era só a investigação, era a certeza de que tinha cruzado uma linha da qual não se volta inteiro. Do lado de fora da porta, o filho de 8 anos escutava tudo, abraçado no carrinho de brinquedo, sem entender por que o pai chorava daquele jeito. 2 dias depois, bem cedo, bateram na porta. 3 batidas secas, espaçadas. Daniel tinha dormido mal, acordado com o corpo doendo. A esposa foi atender ainda de camisola, o cabelo preso num rabo solto. Na porta, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso em coque apertado, crachá pendurado no pescoço e uma pasta preta debaixo do braço. "Bom dia, assistência social. Podemos conversar?" Daniel apareceu atrás da esposa, o rosto pálido. Fez sinal para ela deixar entrar. A assistente entrou devagar, reparando em tudo. A sala simples, mas arrumada, o sofá com capa de crochê, a televisão ligada num programa de receitas sem som. Sentou-se na ponta da cadeira, a pasta sobre os joelhos. "É sobre o senhor Carlos Augusto, seu pai. Recebemos uma denúncia de que ele foi visto sozinho, desorientado, numa área de descarte irregular de resíduos, um antigo lixão municipal." A palavra lixão caiu pesada entre eles. A esposa virou-se para Daniel, os olhos arregalados. "Como assim?" Ele não respondeu. Ficou olhando para o chão, a respiração curta. A assistente continuou, a voz firme, mas sem crueldade. "A placa de um veículo foi anotada. Cruzamos as informações. Por isso estamos aqui. Meu pai não está em lixão nenhum." Daniel conseguiu dizer, a voz rouca. "Ele está internado, fazendo exames." "Em qual hospital?" Silêncio. A assistente abriu a pasta, tirou uma caneta. "Seu Daniel, abandono de idoso é crime previsto no Estatuto do Idoso. Além disso, se a pessoa tem alguma condição que compromete o discernimento, como Alzheimer, a responsabilidade é ainda maior." A esposa levou a mão à boca. "Daniel, o que você fez?" Ele fechou os olhos. As palavras não vinham. Ou vinham todas de uma vez, atropeladas, sem ordem. Eu não aguentava mais. Ele esquece tudo, sai na rua, queima as coisas. Eu tenho dívida, perdi dinheiro num golpe, tô quase perdendo o emprego. Eu achei que alguém ia encontrar ele, que a prefeitura, sei lá, ia cuidar." A assistente anotava, sem levantar os olhos. "O senhor tem outros familiares que possam ajudar?" "Não, só eu." "E o senhor sabe onde seu pai está agora?" Daniel balançou a cabeça. A assistente fechou a pasta, levantou-se. "Nós vamos tentar localizar o senhor Carlos. Enquanto isso, o senhor vai ser notificado formalmente. Pode haver processo. E mais do que isso," ela pausou, olhando direto nos olhos dele, "o senhor vai ter que viver com isso pelo resto da vida." Quando ela saiu, a esposa ficou parada no meio da sala, tremendo. "Você abandonou seu pai no lixão." Não era pergunta, era constatação. Daniel sentou-se no chão, as costas contra a parede, e cobriu o rosto com as mãos. Do quarto, o filho observava tudo pela fresta da porta, os olhos arregalados, o carrinho de brinquedo apertado contra o peito. A imagem do pai chorando gravou-se funda naquele coração pequeno, mudando para sempre a forma como ele via o homem que achava que conhecia. Os meses foram passando, e com eles a transformação lenta das estações. Junho chegou trazendo o frio mineiro que queimava a pele, o cheiro de fumaça de lenha subindo das casas, o som de sanfona escapando pelas janelas abertas. Na comunidade ao redor do lixão, a Associação de Moradores organizou a tradicional festa junina. Deolinda ajudou a pendurar as bandeirinhas de papel cortado, amarrar os balões murchos, arrumar os bancos de madeira em volta da fogueira que ainda seria acesa. Dona Carminha trouxe panelas grandes de canjica e curau. Seu Zé emprestou a sanfona, mesmo com 3 teclas quebradas. Seu Carlos, hoje tem festa, Deolinda disse, ajeitando o casaco velho que tinha arranjado para ele num brechó da igreja. Você gosta de festa? Carlos olhou para as bandeirinhas tremendo ao vento. Algo naquelas cores, naquele movimento, cutucou uma lembrança. Na loja, no fim de ano, eu fazia sorteio. Enchia o balcão de gente.
Tinha caixinha de som tocando. O Daniel ajudava a anotar os nomes. Ela sorriu. Então hoje o senhor vai se divertir. A noite caiu cedo, como sempre cai em junho. A fogueira foi acesa, as chamas subindo altas, estalando, iluminando rostos. O cheiro de milho assado, quentão, pipoca, misturava-se à fumaça. Crianças corriam entre os adultos, gritando, rindo. A sanfona começou a tocar uma valsa antiga. Carlos sentou-se num banco perto do fogo, as mãos estendidas para o calor. O corpo todo relaxou. Deolinda trouxe um copo de quentão sem álcool, muito açúcar, canela. Toma, esquenta! Ele bebeu devagar, sentindo o líquido quente descer. Depois, quando a música mudou para uma modinha lenta, algo aconteceu. Os olhos dele se arregalaram, a boca abriu um pouco. A respiração parou por um segundo. Essa música, murmurou. Deolinda se aproximou. O que foi, seu Carlos? Eu cantava para o Daniel. Pequenininho, ele não dormia. Eu pegava no colo, andava pelo quarto, cantando baixinho. Dorme, meu filho, que a noite já vem. Dim! A voz dele saiu afinada, clara, carregando a melodia inteira como se nunca tivesse esquecido. As pessoas ao redor pararam de conversar, escutando. A sanfona acompanhou baixinho. E então, no meio da música, Carlos parou. O rosto mudou. A confusão sumiu por um instante cruel de lucidez. Ele me deixou. As palavras saíram devagar, cada uma pesando toneladas. Meu menino me deixou no lixo. Eu lembro agora. Eu lembro do carro indo embora. Eu lembro de ter acenado. E ele não voltou. As lágrimas começaram a escorrer, grossas, quentes, molhando a barba rala. Eu não valho mais nada, não é? A voz quebrou no fim. Deolinda ajoelhou-se na frente dele, segurou o rosto dele entre as mãos calejadas. Vale sim, seu Carlos. O senhor vale muito. Quem esqueceu disso foi ele, não foi o senhor. A fogueira continuava estalando. A música tocava. As pessoas voltavam a conversar, respeitando aquela dor com o silêncio discreto de quem sabe o peso das coisas. Carlos chorou até não ter mais lágrimas. Depois, cansado, encostou a cabeça no ombro de Deolinda e fechou os olhos, ouvindo o som da sanfona se misturar ao crepitar das chamas. Enquanto a festa continuava no lixão, a 20 quilômetros dali, Daniel recebia outra visita. Dessa vez era uma oficial de justiça, magra, séria, com uma pasta volumosa e um papel timbrado. Ela entregou a notificação na porta de casa, pediu assinatura, foi embora sem dizer mais nada. Daniel leu o documento sentado à mesa da cozinha. Processo administrativo, investigação de abandono de incapaz, possível ação penal. A esposa leu por cima do ombro dele, a respiração ficando curta. Eles podem te prender? Não sei. Acho que sim. No trabalho, a notícia vazou. Alguém comentou no corredor. Outro ouviu. Em 3 dias, todo mundo sabia. O chefe chamou Daniel na sala. Olha, eu entendo que você está passando por uma situação complicada, mas isso afeta a imagem da empresa. A gente precisa de alguém confiável na sua posição. Daniel entendeu o recado. Não foi demitido, mas sentia o olhar dos colegas mudando. Ninguém mais almoçava com ele. Ninguém puxava conversa no elevador. A solidão pesava mais que a culpa. Uma tarde, o neto de Daniel, o menino de 8 anos chamado Pedrinho, chegou da escola com um bilhete da professora. A esposa leu em voz alta. Estamos desenvolvendo um projeto sobre respeito aos idosos. As crianças vão visitar um abrigo e fazer atividades com os residentes. Pedimos a colaboração das famílias. Pedrinho olhou para o pai. Posso ir, pai? Daniel sentiu algo apertar na garganta. Pode. No sábado seguinte, a escola organizou a visita. 20 crianças, 3 professoras, uma van barulhenta. Foram até um abrigo municipal na Zona Norte. As crianças levavam desenhos, cartas escritas com letras tortas, flores de papel crepom. Pedrinho entrou segurando firme o desenho que tinha feito. Uma casa, uma árvore, 2 pessoas de mãos dadas. Dentro do abrigo, o cheiro era de remédio, sabão e comida requentada.
Os idosos estavam sentados na sala de convivência, alguns dormindo, outros olhando para o vazio. Uma senhora de cabelos brancos sorriu quando Pedrinho se aproximou. "Oi, vovó. Eu fiz isso para a senhora." Ela pegou o desenho com mãos tremendo, os olhos marejando. "Que lindo, meu filho." "Obrigada." Pedrinho sentou-se ao lado dela e ficaram conversando. Ela contou histórias antigas. Ele falou da escola. Quando foi hora de ir embora, ele não queria. "Posso voltar?" "Pode, querido. Volta sempre." No caminho de volta para casa, Pedrinho ficou quieto, olhando pela janela. Quando chegou, procurou o pai. "Pai, cadê o vovô?" Daniel travou. Tá no hospital." "Por que a gente nunca vai visitar?" Porque é complicado." Pedrinho olhou para o pai com aquela seriedade de criança que vê mais do que deveria. A professora disse que idoso precisa de companhia, que ninguém gosta de ficar sozinho. As palavras eram simples, mas cortaram fundo. Daniel virou o rosto, fingindo procurar algo na gaveta. "Eu sei, filho, mas saber e fazer eram duas coisas diferentes, e a distância entre as duas parecia crescer a cada dia que passava, sem que ele tomasse coragem de voltar ao lixão e buscar o pai que tinha abandonado. No lixão, os dias ganharam ritmo. Carlos acordava cedo, ajudava Deolinda a separar recicláveis, aprendia a distinguir plástico de tipo 1 e tipo 2. Não entendia bem por que fazia aquilo, mas gostava da companhia, do movimento das mãos, do sol batendo nas costas. Uma manhã, enquanto revirava uma pilha de papelão, Carlos encontrou algo que fez o coração disparar. Uma foto, pequena, amassada, manchada de barro. Ele limpou com a manga da camisa, aproximou dos olhos. Era um menino de uns 6 anos, sorrindo sem dente da frente, segurando um picolé. Atrás, desfocado, um balcão de loja. "Daniel", sussurrou. Deolinda se aproximou. "Achou alguma coisa, seu Carlos?" Ele mostrou a foto, a mão tremendo. "É meu menino, pequenininho. Olha o sorriso dele." Ela pegou a foto com cuidado, limpou melhor. Tinha uma data atrás, escrita à caneta. 1992. "O senhor guardava foto na loja?" "Guardava, num álbum, verde. Tinha muitas." A voz dele falhou. "Não sei onde tá." Deolinda guardou a foto no bolso. "Vou deixar aqui comigo para não perder. Quando a gente achar o Daniel, o senhor devolve para ele." Carlos assentiu, mas os olhos ficaram molhados. Naquela tarde, Deolinda foi até a associação de moradores conversar com Dona Carminha, que conhecia todo mundo da região. "Dona Carminha, a senhora conhece alguém chamado Daniel? Pai de um idoso, tinha uma loja de material de construção?" Carminha franziu a testa pensando. Loja de construção? Tinha uma ali perto da avenida, mas fechou faz tempo. O dono era um senhor simpático, Carlinhos, acho. Mas o filho... Ela pausou. "O filho eu não conhecia bem, não. Só via de longe. Sabe onde mora?" "Não, mas o seu Toninho da padaria talvez saiba. Ele entregava pão lá." Deolinda foi até a padaria, conversou com o Toninho. Ele lembrava vagamente. A loja fechou faz uns 3 anos. O velho estava ficando esquecido, confundia tudo. Aí o filho vendeu o ponto. Não sei para onde foram. Deolinda voltou para o lixão de mãos vazias, mas com raiva crescendo no peito. Quantas histórias iguais ela já tinha visto. Idosos jogados fora como móvel velho, como coisa que não serve mais. Naquela noite, sentada perto da fogueira com Carlos, ela perguntou: "Seu Carlos, o senhor tem saudade do Daniel?" Ele ficou olhando para o fogo, os olhos refletindo as chamas. "Tenho, mas ele não gosta mais de mim, né?" "Por que o senhor acha isso?" "Porque eu esqueço as coisas. Porque eu dou trabalho. Porque..." A voz sumiu. Deolinda segurou a mão dele. "Nada disso dá direito de abandonar ninguém." Carlos apertou a mão dela de volta, grato por aquela raiva bondosa que defendia o que ele não conseguia defender sozinho. Longe dali, Daniel acordou no meio da noite suando. Tinha sonhado com a foto do filho pequeno. No sonho, a foto estava queimando e ele não conseguia apagar o fogo. Acordou ofegante, o coração acelerado.
a certeza de que tinha perdido algo que nunca mais ia encontrar. Agosto chegou seco, com o vento levantando poeira e cinza. Uma tarde, um caminhão despejou uma carga nova no lixão. Entre sacos de lixo hospitalar e entulho de construção, havia caixas de papelão. Carlos, curioso, abriu uma. Dentro, cadernos velhos, escolares, quadriculados, com capas desbotadas. Ele pegou um, folheou. As páginas estavam em branco, exceto as primeiras. Havia desenhos de criança, casas, árvores, bonecos palitos. Algo dentro dele acordou. Um impulso, uma necessidade. Dona Deolinda, posso ficar com esse caderno? Pode, seu Carlos. Para que o senhor quer? Para escrever. Ela achou uma caneta no fundo do carrinho. Tinta azul quase acabando. Entregou. Naquela noite, à luz fraca de uma vela, Carlos abriu o caderno. Ficou olhando a página em branco por um tempo longo. Depois, devagar, começou a escrever. Daniel, meu filho. A letra saía tremida, torta, mas legível. Eu não sei se você vai ler isso. Eu não sei se eu vou lembrar amanhã do que escrevi hoje. Mas hoje eu lembro de você pequenininho. Lembro do dia que você nasceu. Sua mãe me acordou de madrugada, dizendo que tinha chegado a hora. Eu dirigi tão rápido que quase bati o carro. E quando vi você pela primeira vez, tão pequeno, tão vermelho, chorando, eu pensei, esse menino é meu milagre. As lágrimas começaram a cair, molhando o papel. Ele limpou rápido, continuou. Eu te levava na loja todo dia. Você sentava no banquinho atrás do balcão, desenhava, me fazia companhia. Você perguntava o nome de tudo. Pai, o que é essa ferramenta? Pai, para que serve isso? Eu respondia tudo, orgulhoso. Pensava, um dia ele vai tocar essa loja. Um dia ele vai ser maior que eu. A vela tremeu, quase apagando. Carlos protegeu com a mão. Eu sei que eu esqueci muita coisa. Sei que dei trabalho. Sei que você cansou. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. E vou amar até quando eu não lembrar mais nem do meu nome. Assinou embaixo. Seu pai, Carlos, guardou o caderno debaixo do colchão. Nas noites seguintes escreveu mais. Conselhos soltos, memórias fragmentadas, pedidos de desculpa. Encheu 3 cadernos ao longo de semanas. Deolinda lia, às vezes, quando ele deixava. As palavras eram simples, mas carregadas de uma dor tão grande que ela precisava parar, respirar, continuar. Seu Carlos, isso aqui é importante. A gente precisa guardar bem. Para quê? Para o Daniel ler um dia. Carlos olhou para ela com esperança misturada com descrença. Você acha que ele quer ler? Acho que ele precisa. E ela guardou os cadernos numa sacola plástica, embrulhados em jornal velho, protegidos da umidade e do tempo. Eram mais que palavras rabiscadas. Eram a memória de um homem tentando não desaparecer completamente, deixando rastros de amor para o filho que o tinha jogado fora. Setembro trouxe os primeiros sinais de primavera. O céu clareou, choveu menos, no lixão a movimentação aumentou. Caminhões chegavam mais cedo, despejando toneladas. A prefeitura anunciou planos de fechar aquele depósito irregular, realocar os catadores. As discussões ficaram tensas, reuniões na associação, gente gritando, medo de perder o ganha-pão. Houve ameaças, brigas, empurrões. Numa noite quente de setembro, alguém ateou fogo numa pilha de pneus em protesto. O fogo começou pequeno, mas o vento espalhou. Em minutos, 3 montanhas de lixo ardiam, a fumaça preta subindo grossa, o cheiro de plástico derretido enchendo o ar. Carlos estava dormindo quando Deolinda o acordou, sacudindo o ombro. Seu Carlos, levanta! Tem fogo! Ele acordou confuso, tossindo com a fumaça que já entrava debaixo da telha. Deolinda o puxou pela mão, pegou a sacola com os cadernos, saíram correndo. Lá fora, o caos. Pessoas gritando, correndo, pegando o que podiam. As chamas subiam altas, iluminando a noite inteira. O calor era insuportável, queimando a pele mesmo de longe. Por aqui, seu Carlos, rápido!
Mas Carlos tropeçou num pedaço de ferro, caiu de joelhos. A mão raspou no chão, sangrando. Deolinda voltou, tentou levantá-lo, mas ele estava pesado, desorientado. Eu não consigo, ele murmurou, tossindo. Consegue sim, vamos! Foi quando ouviram o grito. Tem gente presa ali! Um grupo de catadores apontava para uma área cercada por chamas. Carlos estava bem ali, perto demais. Deolinda gritou por ajuda. As pessoas hesitavam, o fogo era grande demais. E então, cortando a noite, o som de um carro freando brusco. Batida de porta, passos correndo. Daniel, ele tinha vindo, não sabia bem por quê. Talvez a culpa, talvez os sonhos, talvez a voz do filho perguntando do avô. Tinha dirigido até o lixão naquela noite, sem avisar ninguém, só para ver se o pai ainda estava lá. E agora via as chamas, a fumaça, o desespero. Pai! Gritou, a voz rasgando. Deolinda ouviu, virou-se. Você é o Daniel? Sou. Onde ele está? Ali. Daniel não pensou. Correu em direção ao fogo, o braço protegendo o rosto, a respiração queimando. Achou o pai no chão, tentando se levantar, os olhos vermelhos de fumaça. Pai, sou eu! Carlos olhou, sem reconhecer no primeiro segundo. Depois, algo clicou. Daniel? Vem, pai! Agora! Ele puxou o pai, passou o braço por baixo dos ombros dele, levantou com força que não sabia que tinha. Carregou o velho para longe das chamas, tropeçando, caindo, levantando de novo. Quando chegaram numa área segura, os dois caíram no chão, ofegantes. Carlos tossia, o peito ardendo. Daniel segurava os ombros dele, tremendo inteiro. Me perdoa, pai, me perdoa. Carlos olhou para o rosto do filho, sujo de fuligem, molhado de lágrimas. E pela primeira vez em meses, sorriu. Você voltou. A ambulância chegou 15 minutos depois. Sirene cortando a noite. Paramédicos atenderam Carlos, mediram pressão, ofereceram oxigênio. Daniel não saiu do lado, segurando a mão do pai com força que doía. Ele tem Alzheimer, explicou para a médica. Esquece as coisas. Mas é meu pai. A médica assentiu sem julgamento. Vamos levá-lo para o hospital. Só observação. O senhor vai junto? Vou. Na ambulância, Carlos olhou pela janela, vendo o lixão se afastar, as chamas ainda queimando ao longe. Depois olhou para Daniel, sentado ao lado. Você me buscou, disse a voz fraca. Busquei e não vou te deixar de novo. No hospital, enquanto Carlos dormia sedado, Deolinda apareceu. Trazia a sacola plástica com os cadernos. Você é o Daniel? Sou. Seu pai escreveu isso. Acho que é para você. Daniel pegou a sacola, abriu, viu os cadernos, reconheceu a letra tremida do pai. Sentou-se na cadeira do corredor e começou a ler. Cada palavra era uma facada, cada memória, um espelho mostrando o que ele tinha perdido. Quando chegou na última página do terceiro caderno, estava chorando sem som, os ombros tremendo. Ele te ama, disse Deolinda sentada ao lado. Sempre amou. Mesmo quando você não merecia. Daniel não respondeu. Só dobrou o corpo sobre os cadernos e chorou até doer. Nos meses seguintes, tudo mudou devagar. Daniel alugou um apartamento maior, um quarto extra para o pai. Colocou barras de segurança, travou o fogão, contratou uma cuidadora. Aprendeu a ter paciência quando Carlos perguntava a mesma coisa 10 vezes. Aprendeu a abraçar quando o velho acordava chorando. Confuso. A investigação continuou. Houve audiência, depoimentos, repreensão formal. Daniel não foi preso, mas o registro ficou. A mancha também. Pedrinho, o neto, visitava o avô toda semana. Levava desenhos, lia histórias, sentava ao lado dele assistindo TV sem som. Carlos nem sempre lembrava o nome do menino, mas lembrava do carinho. Uma tarde de outubro, um ano depois do abandono, Daniel levou o pai de volta ao bairro onde ficava a antiga loja. O prédio agora era uma farmácia, mas a rua continuava igual. Carlos olhou em volta, confuso. Aqui tinha uma loja, minha loja. Tinha, pai, e era boa. Você cuidava bem dela. Carlos sorriu, vago, e tinha um menino que me ajudava. Daniel apertou a mão dele. Esse menino tá aqui, pai.
Cresceu, fez besteira, mas está aqui. Foram até a praça, sentaram-se num banco. O sol batia morno. Bombas ciscavam migalhas. Daniel abriu a mochila, tirou um pão de queijo embrulhado em guardanapo. Trouxe seu preferido. Carlos pegou, comeu devagar, sorrindo. E ali, naquele banco, sob o sol mineiro, entre migalhas e silêncios, pai e filho reconstruíram, pedaço por pedaço, o que tinha sido quebrado. A vida não voltou a ser o que era. Não podia. Algumas rachaduras não colam, só aprendem a existir como cicatriz. Carlos nunca recuperou as memórias perdidas. Não voltou a lembrar o nome de todos os fregueses, nem a lista completa de preços da loja. Mas algumas coisas ficaram. O cheiro de café, o som do sino da porta, o rosto de Daniel pequeno segurando o picolé. Daniel nunca se perdoou completamente. Carregava o peso todos os dias. Via nos olhos da esposa, no silêncio durante jantares, no espelho ao acordar. Mas aprendeu a carregar e a tentar, todo dia, ser um pouco melhor do que tinha sido no dia em que abandonou o pai. Deolinda virou presença constante. Visitava, trazia quitandas, sentava na sala conversando sobre nada. Ela e Carlos às vezes ficavam em silêncio, só dividindo o espaço. E isso bastava. Numa tarde de dezembro, quase no fim do ano, Daniel estava organizando documentos antigos do pai num armário. Precisava regularizar papéis, atualizar cadastros. Entre envelopes amarelados e recibos velhos, encontrou uma pasta grossa, lacrada, com o nome do pai escrito à caneta. Abriu com cuidado. Dentro, uma escritura. Uma propriedade no interior, herdada do avô de Daniel, registrada em nome de Carlos havia 40 anos. Nunca vendida. Esquecida. Daniel sentou-se no chão, as mãos tremendo. Aquela escritura valia o suficiente para pagar todas as dívidas, limpar o nome, recomeçar. O papel que procurava estava ali o tempo todo, guardado em silêncio enquanto ele se afogava em desespero. Mostrou para Carlos naquela noite. Pai, olha isso. É uma propriedade sua. Vale dinheiro. Carlos pegou o papel, olhou sem entender direito. É meu? É, o senhor guardou e esqueceu. Carlos sorriu, breve. Eu esqueço muita coisa. Daniel apertou a mão do pai, os olhos ardendo. Isso aqui vai resolver nossos problemas. Mas não muda nada do que eu fiz. Carlos olhou para o filho com aquela clareza rara que às vezes ainda visitava. Você voltou, disse simples. É o que importa. No domingo seguinte, a família se reuniu. Daniel, a esposa, Pedrinho, Carlos, Deolinda. Fizeram um almoço simples, frango com quiabo, angu, couve, comida mineira, cheiro de casa. Durante a refeição, Carlos olhou em volta da mesa, os olhos passando devagar por cada rosto. Quem é essa gente toda? Perguntou confuso. Pedrinho respondeu, paciente como a professora tinha ensinado. É a família, vô. A gente tá tudo junto. Carlos assentiu, sem entender direito, mas sentindo algo bom. Depois pegou o garfo, comeu devagar, mastigando bem. O sol entrava pela janela da cozinha, desenhando quadrados amarelos na toalha de mesa. O rádio tocava uma moda de viola baixinho. Do lado de fora, o barulho da cidade. Buzinas, vozes, passarinhos. Daniel olhou para o pai, velho e frágil, mas ali, vivo, presente, e entendeu finalmente o que Deolinda tinha tentado dizer naquela noite no lixão, que o valor de uma pessoa não está no que ela lembra, no que ela produz, no que ela dá. Está no simples fato de existir, de respirar, de dividir a mesa. Carlos terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo, olhou pela janela. Tá um dia bonito, disse. E era. Apesar de tudo, era. E assim termina a história de Carlos, Daniel e o lixão que virou recomeço. Se essa história te emocionou, deixa o seu like. Se inscreve no canal para mais narrativas que tocam o coração. E comenta, você já cuidou de alguém com Alzheimer? Como foi? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que toda vida tem valor. Obrigado por assistir.
Até breve e que Deus abençoe.